Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de webinars Técnicas Avançadas de Análise de Motores Elétricos, parte 5. Eu sou o Isaac Lacerda da Vitec Consultoria. Em uma parceria com a PDMA, a gente está promovendo essa série de webinars que chega à sua última etapa hoje. Bom, para começar, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Tanto a PDMA quanto a Vitec, nós temos página, canal no LinkedIn, canal no YouTube, nossa página na internet. Queria convidar vocês que nos seguissem para ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz para você nesse período de quarentena e pós-quarentena, que nós vamos continuar trazendo materiais e conteúdos de qualidade para vocês. Não só webinars, como postagens de documentos, de artigos técnicos, dicas de análise. Então, mesmo após a quarentena, a gente vai continuar compartilhando conteúdo de qualidade com vocês. Em especial, eu queria chamar a atenção aqui para o canal do YouTube da PDMA Corporation, que é um canal que tem vários estudos de casos completos, desde o diagnóstico até o resultado final, mostrando como que vários defeitos foram identificados utilizando a tecnologia da PDMA. Então, muito interessante a gente vasculhar um pouco, conhecer os casos, porque quase sempre a gente consegue relacionar com algum problema que a gente está tendo em campo e já vai conseguir sair com o diagnóstico de forma bem mais fácil. No nosso canal da Vitec, no YouTube, você encontra todos os nossos webinars gravados que a gente realizou no mês de abril e está realizando agora no mês de maio também. Então, através do nosso canal, vocês vão conseguir ficar por dentro de todos os passados. Se vocês perderam alguns, ou se você quer rever alguma coisa, algum item que você ficou na dúvida e quer assistir de novo para ter certeza, está tudo disponível no nosso canal lá do YouTube. Então, eu peço que vocês nos sigam nas redes sociais, que vão se manter informados sempre de todas as novidades que a gente traz para vocês. Falando em novidades, a gente já está com nossa agenda de maio e junho de webinars disponível. Primeiro evento de maio, na verdade, um dos eventos nossos de maio começou dia 12, que foi ontem, foi a análise de lubrificantes, parte 3, que foi o último webinar da série de análise de lubrificantes, que foi apresentada por Guilherme Miró, da Atento. A última da série, mas não quer dizer que é o último webinar. Para frente, a gente vai fazer novas séries de webinars com análise de lubrificantes, assim como o de hoje, dia 13 de maio, de análise de motores elétricos, a gente finaliza essa série, mas para frente a gente vai retomar com alguns outros assuntos para deixar vocês sempre informados sobre o que a gente tem de novidades nessas áreas. As grandes novidades que a gente tem, dia 19 de maio, manutenção prescritiva indústria 4.0, Júlio Nassif vai falar um pouquinho para a gente dessa nova tendência de manutenção, desse novo tipo de manutenção que está surgindo pela transformação digital com a indústria 4.0. Então, fique atento aí, porque é um tema muito atual e com o Júlio Nassif, que é um ícone aí da indústria brasileira na área de manutenção. Vai compartilhar um pouquinho com a gente falar um pouco sobre essa manutenção prescritiva, que para muita gente está muito nebuloso ainda os conceitos dessa manutenção prescritiva. Dia 27 de maio, a gente vai ter a apresentação da tecnologia Motion Amplification 3.0, que é a nossa técnica de análise e medição de vibração através de filmagem, só que a versão 3.0 é uma versão nova que saiu agora, que trouxe recursos incríveis. Ela vai muito além de um simples vídeo amplificado. Vocês vão ver que os recursos que essa técnica traz para a gente são inestimáveis. Então, o LESC da Vitec vai mostrar para vocês como que a gente pode aplicar na solução de casos, mostrar alguns exemplos e mostrar o que tem de novo nessa tecnologia Motion Amplification 3.0. E no dia 4 de junho, a gente vai ter o webinar Manutenção e Operação Pilares da Gestão de Ativos com outro professor nosso, Allan Kardec, que vai trazer um pouco vai falar um pouco sobre o papel da manutenção e da operação na gestão de ativos em si, que são dois pilares da gestão de ativos. Então vai ser outro bate-papo muito interessante, dia 4 de junho, e já está disponível as inscrições. As inscrições elas podem ser feitas no site vitec.com.br/inscrição. Em breve, todos vocês que estão inscritos nos nossos webinars vão receber o convite para participar de todos os webinars que a gente tem para frente. Então, só já adiantando, vitec.com.br/inscrição, sem o C cedilha e sem o tio, inscrical.
você pode fazer inscrição em qualquer um desses webinars ou todos os webinars que a gente tem para frente aí, que é muito conteúdo de qualidade que a gente vai apresentar para vocês. Fechando, então, nossa série de análise de motores elétricos, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre máquinas elétricas, aplicações especiais em máquinas elétricas. Então, a gente vai falar um pouco, fugir um pouco dos motores de indução, né, de gaiola de esquilo, que são os mais comuns, aí, cerca de 80% a 90% dos motores na indústria hoje são motores de gaiola de esquilo, mas vamos falar um pouquinho das aplicações especiais. O que a gente consegue tirar no PDMA, né, fazer análise com o PDMA, com a tecnologia do PDMA, em outros tipos de motores também, que a gente consegue abranger, a gente tem técnicas para poder fazer avaliação de vários tipos de motores diferentes. Então, hoje a gente vai focar nisso para a gente fechar essa série. Lembrando que é o último episódio dessa série, mas para frente a gente vai ter novidades para vocês também na área de motores elétricos. Então, Herbert Libreiros vai estar com a gente aqui hoje novamente para a gente fechar, arrematar essa série de webinars. Engenheiro industrial, MBA na Universidade de Califórnia de Los Angeles, mais de 20 anos de experiência atuando em cadeia de suprimentos. Nos últimos anos, ele tem auxiliado bastante várias empresas de vários ramos diferentes a melhorar e implantar esses programas de manutenção preditiva dos ativos elétricos. Então, ele vem compartilhar mais uma vez um pouquinho da experiência dele com a gente. Eu queria convidar vocês a fazer perguntas. A opção de fazer perguntas vai ficar aberta durante todo o nosso webinar. Então, por favor, não fique com dúvida nenhuma, assim como a gente fez nos webinars anteriores. Se a gente não, por questão de tempo, a gente não conseguir responder todas as perguntas durante o nosso evento ao vivo, que a gente vai responder por e-mail para vocês. Então, suas dúvidas não ficarão sem resposta. Pode perguntar à vontade que a gente vai responder para você, ok? Então, eu passo a palavra para Herbert Libreiros. Herbert, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isaac. Aqui está tendo dificuldades aí para compartilhar a tela aí, para oprimir aí o botão do microfone, mas acho que já estou pronto, né? Já compartilhou aí a tela? Sim, estou vendo sua tela. Então, bom dia, pessoal. Muito obrigado novamente pela oportunidade e tal. Hoje a gente vai direitinho às aplicações especiais. A gente teve a oportunidade de compartilhar motores AC, principalmente, e nos casos aí de motores DC, motores de rotor bobinados e tal, mas hoje vai só falar de motores DC, síncrono e motor rebobinado, né? Bobinado, tá? Então, só aí 2 telas aí de introdução, 2 diapositivas, né? Então, lembre, a PDMA está em Tampa, na Flórida, né? Está ativa na preditiva desde 1983. E é o fabricante do MC Max, o aparelho que faz análise para motores elétricos dinâmico e estático. Né? O nosso distribuidor em Brasília, logicamente, é Vitec, parceria que tem já 15 anos, né? Então, desde que a gente começou operações em Brasil. Né? Então, a filosofia de diagnóstico são 6 zonas de falha: power quality, qualidade de alimentação, qualidade de energia, circuito, isolamento, estator, rotor e entreferro, né? Então, o desafio é qual? O desafio é que os motores síncronos, DC, né, corrente contínua, corrente direta, né? DC, não trabalham com 6 zonas de falha igualzinhas que os motores AC. Mas dá para avaliar, né? Então, a gente vai ver como, né? Tá. Aí, tá. Então, no caso dos motores AC, a gente tem 6 zonas de falha aqui. E tem análise em estático, tem análise em dinâmico. E o MC Max fazia os 2, né? Então, para motores DC e para motores AC, a gente vai ver como cambia um pouco a zona de falha, mas ao final dá para avaliar todo o conjunto como tal. Tá.
Olha, o desafio aqui um pouquinho, né? São 3 blocos. O primeiro bloco é motores DC. O segundo seria motor de rotor bobinado e o terceiro motor síncrono, né? O desafio dessa apresentação, eu gosto muito dos caras da Vitec. Os caras da Vitec sempre deixam desafios bacanas para a gente, né? Então, eles queriam uma apresentação da aplicações especiais. E aí o desafio é que este é um curso de 3 dias que a gente tem que me fiar em 1 hora. Então, tem que ter umas assumptions, seria umas pontos de partida, né? O primeiro, não vou explicar o que é o motor DC, o que é o motor síncrono e de rotor bobinado. Eu assumo que vocês já conhecem, para facilitar aí o tempo e a dinâmica. O que eu vou fazer é, vou mostrar como a tecnologia pode avaliar esse tipo de motores. Então, além disso, como eu posso combinar estático, dinâmico, e mesmo se quiser outras tecnologias, eu posso, né? Então, vá direitinho aqui. Vou para a próxima tela. Então, as zonas de falha nos motores DC seriam as seguintes: power quality, qualidade de alimentação, circuito, armatura. Não sei se vocês chamam lá comutador ou coletor, não sei, armatura, né? As séries, os interpoles, o campo e, logicamente, o isolamento. Então, aí no software, o software tem aí a capacidade, quando você está cadastrando o motor, aí ele fala, ok, identifique o motor, o nome, o fabricante, na armatura. Estes são os dados que ele precisa para operar, né? Então, tem tensão, potência em HPs ou kilowatts, a carga em ampérios e a carcaça, o número de carcaça. E para isso, para a armatura, né? Para o field, para o campo, então tem a tensão do campo e a corrente do campo. E aí, prontos. Aí, nesta zetinha aí que vocês veem no topo, aí você pode escolher se o motor é um gerador. E tal. Então, comecemos com o DCN estático, né? Então, quais são os testes que a gente pode fazer? Estes testes aplicam, né, para rotor bobinado ou síncrono, dependendo da composição. Então, a minha primeira sugestão, recomendação para o pessoal é: conheça seu circuito. Se você conhece seu circuito, que não é muito difícil, né? Tem aí os planos, tem os blueprints, né? Os planos elétricos. Fale com o eletricista. Por quê? Porque o motor AC é estándar, é padrão, idêntico para todos. O DC pode variar dependendo da construção. Então, esta variação faz que você oriente seus esforços para avaliar exatamente o que você quer medir. Então, os testes são DC, auto, standard test, índice de polarização, barra, né, que é só na armatura, e tensão escalonada. Então, aí, quando você já começa no teste, na tela anterior, a gente cadastrou o motor. Agora, vá avaliar o teste. Então, aqui o software indica você está em estático, MCE, na armadura, e tem a possibilidade de fazer estes testes. Então, legal. Aí eu cortei a tela, né? Aqui você escolhe a locação, vai mostrar aí as possibilidades no circuito. Então, aí dependendo, né? Se você está aí direitinho nas terminais do motor, aí clica 0. Tá? Se você está no bloco terminal, se está acima ou embaixo dos fusíveis, legal. Se o motor de corrente shunt, e aí escolhe, né? Você onde está no seu circuito. E dependendo da locação, você sabe o que está medindo. Por exemplo, se estiver cables only,
cablagem só. É lógico, nós estamos medindo só os cabos. Então, aí tá. O circuito aí do software não é exatamente o seu circuito, mas é uma referência para quando você volte, já sabe que escolhe o mesmo ponto de medição. Então, por exemplo, aqui tem a entrada e a saída, né? Se tem aí um variador de frequência. Tem aqui a armadura e tem vários pontos, que são os mesmos pontos que eu mencionei aqui, só que estão na gráfica. Se você não lembra, você continua. Então, aqui, perto do motor, aqui, a razão por que eu trouxe aqui esta diapositiva, só é esta, né? Porque o motor DC, em teoria, tem aqui as fases. Eu vou falar com as letras A1, A2, a entrada e a saída, né? E tem as séries S1, tá? S2, entrada, saída. E tem o campo. Entra aqui o campo, tá? Entra cá, tá? E tem a saída. E tem, logicamente, uma armadura e tem os interpolos. Mas no motor a DC, muitas vezes você tem A1, A2, é médio. No meio do S1 e S2. Tem F2. Então, esses 6 pontos não são idênticos nos motores DC. Então, aí, dependendo da locação, do circuito, da configuração, você identifica onde eu devo me fiar o jacaré 1 e o jacaré 2. E aí eu faço a medição de continuidade e saber se o que está entrando é igual ao que está saindo. Se não é igual, então eu tenho um problema aqui, nesse caso, por exemplo, né? Se eu tenho aqui A1 diferente de A2, então aqui o problema, tenho aqui um polo, tenho aqui a armatura, aí é fácil de identificar qual é isso. Mas se este ponto estivesse aberto aqui e acá, aí tenho mais componentes. Então, preciso ir fechando a medição. Esta é a única diapositiva que eu vou tomar um pouquinho aí, fazendo essa explicação. Então, lembre-me, uma sugestão é, entenda seu circuito e aí fazer o teste. Seria muito, muito fácil. Depois, se você decide, não, eu vou fazer a medição no campo. Neste caso, seria assim, né? Fazer a medição jacaré 1, jacaré 2. Então, as possibilidades de teste são estas, e o circuito aí é mais pequeno. Então, tá, aí. Vou continuar rapidinho aí, são circuitos, são planos de circuitos, então não vale a pena entrar parar aqui, a gente vai para um caso depois. E vai fazer a medição de séries, o mesmo, né? Séries 1, série 2, aí o circuito é praticamente a entrada e a saída das séries. Tá, legal. S1, S2, tá. Os interpolos, né? Mesmo. Interpolos, interpolo 1, interpolo 2, tá, legal. Tá. Então, no software vem com o diagrama do circuito, que não é idêntico ao seu, mas serve como referência para que você escolha os pontos de medição. Entrando já em matéria do que faz o teste em estático, aí a gente vai medir os pontos armadura e o campo, né? Então, se eu quero saber a condição do circuito, normalmente uma medição muito bacana, né, é a medição do teste estándar, chama, né? Que é utilizado, se eu faço a conexão desde o armário, o painel, se chama Motor Control Center, né? Seria Centro de Controle de Motores. Então, a informação de resistência, indutância e capacitância são muito úteis para saber se eu estou tendo um problema aí no circuito. Aliás, se eu faço a conexão só direito na armatura, então já sei que o problema está nos interpolos. E aí a resistência e a indutância são chaves para isso. Então, vocês lembram numa apresentação anterior que eu
eu ofereci aí a fórmula de indutância, que eu falei para vocês, não precisa lembrar a fórmula de indutância, só lembre que todos os fatores são variáveis, exceto um, que era o número de espiras ao quadrado. Se eu perdo espiras, a indutância média desce. Então, neste caso, a indutância, neste caso, né, milihenries, né, que de 9,1 desceu a 1,3. Então, aí eu começo a suspeitar não só do circuito, mas a interior, os embobinados do DC, né? Tá, ajuda. O desequilíbrio ôhmico, 14, agora tenho 10. Então, tenho uma mudança na resistência. Aí, tá, esquisito, né? Então, aí a gente, se está no MSC, associa com o circuito. Se está na armatura, então associa com a armatura, ou séries ou interpolos. Se eu faço a mesma medição do campo, logicamente, o mesmo aconteceria e seria o resultado do problema no campo. Né? Tá. Para isolamento, a gente utiliza as variáveis de resistência à terra e capacitância à terra. Então, a resistência à terra, igual que nos motores DC, se a resistência à terra diminui, desce, então está mostrando um enfraquecimento no isolamento. Se a capacitância à terra muda, normalmente aumenta, está indicando que tem maior contaminação no interior do motor. Legal. O índice de polarização, né? O índice de polarização é uma ferramenta muito bacana para compreender o estado de saúde do isolamento. Então, no motor DC, não vai ter o mesmo perfil que o motor AC. Por quê? Porque tem material muito mais exposto, né? E não tem a mesma construção do isolamento forte. Mas eles trabalham assim, é a assinatura dele. Então, neste caso, não gosto do perfil, mas é o perfil do DC. O esquisito dos motores DC é que você chega, pega, faz a medição e deixa. E aí, aceita. Não tem como falar está bom, não está bom, a não ser que seja um dano muito, muito grande, muito evidente. Então, aí você deixa, acompanha para a seguinte medição. Se tem mudanças nos números, nos gráficos, aí já você sabe. Ou outro jeito de fazer isso seria comparando. Se tem 3 motores, 2, e fazer comparativos, ou aquele que tenha os números melhores, mais bacanas, esse é aquele que tem a melhor saúde. O outro tem uma anomalia, uma deficiência. Tá, legal. Outro teste muito utilizado neste DC, e lembre, isso aplica para os outros rotor bobinado e síncrono, né? Mesmo para motores servo, né? Seria a tensão escalonada. Então, eu estou aqui, eu aplico um pouco de tensão, espero que ele estabilize neste eixo, no Y, tenho microampérios. Este seria 2 por 10 a menos 8 amperes. E aqui tenho o tempo. E aqui eu apliquei, falei que estou indo de 500, começo em 500 volts e aumento 125. Então, aqui tenho 500 volts, fugas de corrente, estabilizou. 625 volts, estabilizou, legal. 750 volts, estabilizou, 1 minuto. 875 volts, estabilizou, legal. 1000 volts, estabilizou, não tem fugas de corrente. Então, é aliás da resistência à terra, capacitância à terra, índice de polarização, é outra ferramenta para estar ainda mais seguro.
das condições do selamento do motor. Tá. Tem outro teste chamado teste barra-barra. Isso para fazer a medição no comutador, ou na armatura, né, das delgas. Aí você tem a fotinho aí na direita. Então, ele faz a medição e indica se os embobinados estão paralelos, né? Está tudo igual. Se aqui neste ponto tivesse aí quebre, uma queda aqui, então estas duas delgas têm um problema de resistência entre elas. E aí precisa entrar a entender aí o que acontece, né? Então, aí a gráfica aí um pouquinho mais pequena, mais grande, desculpa. Aí esta, né? A teste é utilizado maiormente nas salas de reparo. Vocês, os usuários de manutenção, normalmente não fazem. Tá? O teste DC em dinâmico, ou EMAX, faz os seguintes testes. DC em dinâmico alto, que são todos estes testes com um só clique. Um clique só. E aí, esse pega a señal, só uma, e o software divide a señal para os diferentes testes, né? Então, tem o DC Power, a análise de corrente, a prova de partida, tem no drive, no inversor, né? Na entrada do inversor, e tem o arranque do inversor mesmo. Então, aí, quando você vai a configurar o software, dependendo de onde você esteja localizado, ele oferece os testes. E, mesmo assim, oferece a possibilidade do circuito, dos pontos do circuito. Neste caso, tem 25 possibilidades, 25 pontos. Okay? Aí, se você já... E aí, este é o plano do circuito. Tal. Se você continua aí com o campo, no campo tem já menos testes, tem 4 possibilidades, e o circuito aí é menorzinho, né? Tem 14, né? Mas você tem aí desde aqui seria os terminais do campo, até a entrada ou saída nos main circuit breaker, na entrada ou saída, okay. No ponto acima. E aí tem tá, legal. Então, aí entrando um pouquinho em matéria, esta gráfica corresponde a Power Analysis na armatura. Então, a gráfica normal na saída do variador de corrente e tensão são estas. Então, tem aí corrente 1, corrente 2, que devem ser iguais, se tudo está legal. E aí tenho a minha gráfica de tensão, que é a assinatura de este motor DC. Pode ter outro motor DC que tenha aqui uma variação, e eu só aceito. A vantagem, eu aceito que a informação do motor DC, comparada com a informação do motor AC, é um pouco limitada, mas tem uma vantagem muito, muito legal, que o diagnóstico, grande parte dele é qualitativo. Então, se eu observo aqui essa gráfica e volto em 6 meses, em 12, 24, 36, e as gráficas continuam idênticas, igualzinhas. Eu não preciso ir observar os números. Deixe tranquilo. A qualidade da alimentação na saída do drive está legal, está ótima. Ponto. Então, o diagnóstico, mesmo compreendendo a lógica, é igual de fácil que nos motores AC. Então, neste caso, compare a gráfica esquerda com a direita.
na gráfica esquerda, tem um problema, chama em inglês mixed firing, né? Problema de disparos. Tá? Nesta é ainda mais legal. Olha, vocês talvez inicialmente falam, oh, eu não entendo a diferença. Não, vou mostrar, né? Estas curvas aqui têm diferente altura. Essas aqui, todas têm a mesma altura. Tá. Primeiro, né? Mesmo com a tensão. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem 1, 2, 3. Tem a mesma lógica. Uma acima, uma embaixo, uma acima, uma embaixo, uma acima, uma embaixo. Aqui não tem. Tá, legal. Aí, simples. Tá. Aqui foi, e aqui, depois do reparo, então, esta fica, neste caso, uma alta, uma mais baixa, uma alta, uma mais baixa, é a señal dele. Legal. Okay. Aqui tem um problema nos interpolos. O mesmo conceito. Aqui, agosto de 2007, está normal. Elas não são perfeitas, mas tem um padrão. Então, aqui tem isso. Aqui, olha, aqui acho que tem uma desconfiguração. A gráfica de tensão. Então, é um problema que encontrar um problema nos interpolos. Como sei que são interpolos? Porque a medição foi feita nos pontos dos interpolos. Só isso. Mais simples. Eu não sei com as gráficas, eu sei que tem um problema. Mas eu aqui, que eu vejo só está positiva, indicar, sim, tem um problema em interpolos? Não. Eu sei porque o cara que enviou para mim fala, eu fiz a medição nos interpolos. Olha, tem interpolos estragados. Tá, legal. Aí outra gráfica, né? Já na anterior foi no output, na saída. Essa é na entrada, né? no input. Então, essas têm esta configuração. Então, na gráfica típica deles, né? Tem aqui as 6 canais. 3 de tensão, 3 de corrente. Vou mostrar um pouquinho mais em detalhe aqui na próxima. Então, em tensão, pegou aí uma tensão 1, e aqui tem. E tem aí um pouquinho aí. 1, mas até agora, legal. Então, isso são a gráfica sinusoidal normal de tensão com, chama estes pequenos, chamam aí notches, que são normais, que são manifestação ou consequência dos semicondutores. 2 e 3, legal, estão equilibradas. Então, esta é a assinatura do meu motor. Terá outro que tenha um pouquinho mais profundidade e tal, esse é outro, né? Mas neste eu pego assim. Mesmo assim, esta é uma curva típica de corrente, de 3 fases, né? Depois do retificador. Então, eles têm aí, a gente chama a M de McDonald's. Ou como chamam aí aquela dos camelos? Humps, isso aí, as costas do camelo. Tá legal. E tem aí um cruze no zero. Até agora, legal. Tudo legal. Aí tem 2, 3. Essa tem um pouquinho aí acima do zero, mas deixe tranquilo, né? Em geral, tem M, 2, 3. Tá. Agora, neste caso, já tem um componente que distorcionou as gráficas de corrente. Um pouquinho mais aqui de detalhes. Olha, tem 1, 2, e aí deixou a linha azul e a linha preta fora do zero. Nesse caso, a gente sabe que isso é uma consequência do SCR, que é um componente do que você sabe que é um componente do inversor, né? Do drive. Tá. Olha só.
Já fase 1 sozinha. Está fora do 0. 2. Fase 3 está bem. Então, já sabe agora que tem um problema no CSR dirigido às fases 1 e 2. Tá legal. Aí tem a prova de partida. Tá no motor DC, é utilizada como referência. Tá legal. Então, lembrem, aqueles que nos acompanharam no passado, na prova de partida, se a próxima vez que eu chegue e tenha mais consumação, teria problema dos embobinados. Se aqui tem mais e tem riso, teria problema do rotor, mas rotor em DC seria o comutador, né, ou a armatura. Tá? Aí, já indo direito na armatura, no campo, então a gente tem a opção dos gráficos de corrente, a gente chama DC, corrente DC, né? Neste caso, já que tem o domínio no tempo e tem o domínio de frequência. Então, aqui legal, aqui não observa anomalias, tudo legal, tudo pronto e legal. E aqui, chegando aí, fala que não tem anomalias, carga plena, full speed, velocidade total, e as escovas estão no magnético 0. Aqui, né? Aqui já começou, né? Se compara aqui um pouquinho no passado, isso é legal. Tá? E aqui tem os pontos. Tá? E esta já tem mais barulho, né? E aqui já tem zero, né? Então, lembra que eu falei, é muito da informação qualitativa. Tem quantitativa, lógico, é importante combinar com eles, fazer a correlação, legal, mas começando com o qualitativo, é muito legal. Eu já sei se eu dedico tempo a esse motor ou não. Okay? Então, para fazer aí um sumário aí, um resumo aí do motor DC, principalmente em dinâmico, né? Porque em estático a gente já tem visto mais casos. Então, as señais ou assinatura de tensão e corrente, em domínio e em frequência, são muito utilizadas para detectar falhas de curto entre espiras, falhas no comutador, de embobinados à terra. E para ver se a parte magnética está seguindo o ponto neutral, se não tem desviações do ponto neutral ao campo magnético. Logicamente, motores DC, a tendência ajuda muito, a tendência ou o comparativo ajuda muito mais. E a outra recomendação é cross correlation, né? Uma correlação com outras tecnologias é muito legal para a toma de decisões. Neste caso, outra tecnologia pode ser vibrações, outra tecnologia pode ser ultrassom, pode ser termodinâmica mesmo. Então, a PDMA ou MC Max tem a capacidade de dar um diagnóstico certo, né? E não precisa outra, muitas vezes, para avaliar. Mas na prática de preditiva, se você é diligente, né? Se você é um cara de preditiva, como inteligência preditiva, e tem outra tecnologia perto de você, use. Se não tem, então, decida com a informação que tem. Tá, legal. A gente sigue com a Wound Rotor Motors. Wound Rotor Motors quer dizer motores de rotor embobinado. Tá, legal. Então, continuo aqui. Igual, aqui vou mais rápido, a mesma lógica. Você tem para as provas estáticas, tem componentes, são estator, rotor,
banco de resistores. Né? E aí, para cada um, tem provas estáticas, tem provas dinâmicas, tem seu próprio circuito. Então, aqui eu vou ir mais rapidinho, né? A mesma lógica desse circuito, que tem as possibilidades dessas opções, se você está no estator, fazendo a medição, e aí tem para que escolher os pontos de medição. Aí já, se você quer fazer a medição em estático, no rotor, aí tem já 4 pontos. Neste caso, um pouquinho aí as anéis rosantes, o junction box do rotor, um contactor do rotor e um contactor de rotor no lado do rotor e no lado dos resistores. Aí, pouco mais. No resistor banks, só tem resistor banks, não tem outra escolha, só isso. É lógico. Né? Então, e aí, no Emax, seria só o estator. Você está fazendo a medição no estator, e se tudo dá certo, se tudo é legal, se despreocupa aí pelo rotor. Tudo está legal. Tá? Aí, se você encontra aqui uma anomalia, então você não sabe se a anomalia é proveniente do rotor, dos cabos, ou do estator. Nesse caso, aí já precisa ir em estático e fazer provas individuais. Então, volta cá no estático a fazer as provas estator, rotor e resistor bank. E aí identifica aí quais causas. Mas se tudo é legal, se você fez as provas e tudo aqui né, dinâmico deu certo, continue com o seguinte motor. Tá rapidinho, né? Tá. Isaac. Pois não. Desculpe aqui, síncrono. Tem uns casos. Não, estão juntos. Não, os casos estão ao final, depois da teoria dos síncronos e tal. Não. Me preocupei, achei que eu tinha teoria de síncronos e casos de síncronos. E depois teoria do rotor rebobinado e casos. Não. Deixei a teoria junta e ao final os casos. Então, a mesma lógica com motor síncronos, né? Tenho aqui, quando eu vou cadastrar o motor, tenho a informação do estator, a informação do campo. E os campos vermelhos são os que o software precisa para operar. Mesmo aqui, se eu tenho aí a excitatriz, se essa excitatriz é externa ou própria do motor, né? A excitação indica aí, só isso, para cadastrar. Mesmo os circuitos em estático, em dinâmico, tá? No campo. Em dinâmico tem dois, né? Em dinâmico síncrono tem dois. Tem estator com seu circuito e tem no campo. Tá legal. Legal, aqui. Começa os casos. Tá. Agora sim começo com os casos. São curtos, são pequenos, né? Olha, este é um gerador de síncrono que fala nos caras de vibrações que tem uma vibração, mas não sabem onde está. Aí o vibrações indica que a vibração agora está vindo dos FL, ou seja, que tem vibração de origem elétrica, mas é só o que tem, a informação que tem. Então, com o MC Max, fazem a primeira prova, em dinâmico. E aí, no teste, encontram que os pontos se chama o DC Power Test, Current Test, teste de corrente. 60, que legal. 120, 130, 300. Né?
Encontra que tem, mas não tem os outros 60, não tem 240, não tem. 100, aqui tá, não, deveria ser cada 60, né? Marcado aqui, 60, 120, com presença, 130, 240 não tenho, 300. 360 teria que ser marcada normalmente, não está. Então, a gráfica é legal, mas tem aqui um ponto forte, né? No 80 Hz, maior que 120. Então, é algo estranho, mas não dá para resolver, né? Então, fazem aí, vamos fazer, não encontraram nada mais. Eu joguei aí as outras gráficas, tudo era normal, para economizar tempo aí. Tudo era normal, não tem desequilíbrios, não tem, tudo normal. Operando em dinâmico, tudo era normal. Então, ele fala, vamos a parar o motor, e aí o índice de polarização é errático, talvez eles acham que está perdendo aí o perfil côncavo e convexo aí, como a música de Roberto Carlos, e pela temperatura gerada pela vibração. Mas ainda está forte, né? A minuto 1 tem 1.200 megaohms, acaba em 3.500. Então, está perdendo um pouquinho aí da integridade, mas ainda está sarado. E quando eles fazem a prova RIC, os caras falam, olha, como tem vários polos, a gente vai fazer todos os polos. E aqui encontraram de 90 graus a 180, a diferença de valores é milihenries, né? Que é a inductância entre fases, o que grafica RIC. Aqui encontraram que o problema é que tem um polo com anomalia séria. Então, já identificam. E aí, como fazem? Você vai direitinho nos polos do síncrono, e eles têm aí dois parafusos, um para a entrada e outro para a saída. E aí você compara os valores, faz uma prova DC, né? DC, que é uma delas que ele tem no estático. E aí compara resistências e indutâncias na entrada e na saída. Nos 4 polos, neste caso, são 4 polos, são 8 ou 6, dependendo da configuração. Normalmente tem muitos, né? Tem 8, 10, 12 os motores síncronos. Então, faz e faz uma comparativa. E aí, eles fazendo a prova estándar, eu não tenho esses dados não tenho, mas eles fizeram. Aí, conferiram que o problema era um dos polos. Estava estragado. Ação corretiva, enviar o motor aí à sala de reparo, ou da sala de reparo, vocês podem vir para cá, levar a parte os componentes e fazer in situ, talvez, né? Mas tem que intervenir. Só esse polo, que é um trabalho sério, né? Tá, legal. Este é um gerador síncrono eólico. É legal o caso por uma razão. O eólico, o rotor fica lá no topo. Olha a escada aí para chegar acima, né? Tá legal. E então, chegar lá e fazer um teste lá é quase impossível. Mesmo pela segurança, não é recomendável. Lá a vibração é alta, a temperatura. Então, acá embaixo, a gente faz as conexões. E aí, então, está avaliando o cabeamento e o rotor e tal. Desde baixo. Então, aqui você vê as conexões de 3 pistas de corrente e tem 3 jacarés três jacarés de corrente e as pistas de tensão. Aqui tem 3. 1, 2, 3. Tá, legal. A prova de partida. A prova de partida é legal por 2 razões, né? A primeira parte da prova do teste inrush, que a gente chama de inrush, né? O inrush no síncrono
ele faz, então, no primeiro, ele faz, aqui tem a medição do rotor da gaúla. E acá, na frente, é uma medição do campo DC. Então, você aí registra a curva, o perfil, e deixa. Se tem uma modificação aqui ou acá, você sabe qual dos dois, se a gaúla, né, seria o rotor, né, equivalente ao rotor, né, a gaúla, ou aqui o campo, está tendo umas desviações. Tá legal. É isso. Sirve como referência. Então, neste caso, é a assinatura dele. Okay. A prova dinâmica, tem muitos números aqui, mas só precisa, não tem alarmes. Eu só deixei aí a folha completa, mas só para mostrar que não tem alarmes, não preciso que vocês entrem a ver os números, não tem alarmes amarelos, vermelhos. E aí o domínio de tensão, no domínio de corrente, aí legal, tudo legal. E aí o índice de polarização, está um pouco com valor 10 megaohms. E eles são assim, né? Eles, o perfil este índice de polarização nos motores síncronos é assim, ele normalmente alcança se chama a estabilização de elétrica, rapidamente esteja aí praticamente na linha. Mas é legal. Ele não, lembre, não motor AC, então não aguarde aí que tenha um perfil e tal, assim, como côncavo convexo, né? Não, legal. Deixa aí, deixa a assinatura. E aí compara com outros. Então, as conclusões aqui, vou ler só dois, né? Olha, power quality, good, power circuit, good, isolamento, óleo, estator, good, rotor, good, o SGAP não foi aprovado, o entreferro. Então, aqui fala que é legal, este é um gerador, então fala que a 91% da corrente, o gerador está produzindo energia limpa, com um fator de potência de 0,90, o qual está em acordo, né, concorda, o qual concorda com as especificações do ativo, do gerador. E aí, isolamento, fala que 13 megaohms é um pouco preocupante. É um pouco preocupante. Aí, por quê? Um pouco preocupante porque é um valor que não deveria ser maior, né? Só isso. Então, mas está operando, está legal. Então, aí, o seguinte passo seria separar o gerador dos terminais. Fazer, então, aí tem que se fazer para identificar qual é a causa de raiz. Em princípio, o gerador está bom, está legal, mas não preocupante a situação de isolamento. Só isso. Então, vai ter que profundizar um pouquinho para ver se a preocupação é válida ou não e encontrar a origem da preocupação. Então, legal. Então, com motores, eu tenho uma pergunta aí do amigo William Lawal Cestaro, que caminhou para mim. Como faria aí a identificar problemas no rotor de um motor síncrono, motor gerador síncrono, né? Então, aí, lembram vocês que eu mostrei a fórmula de indutância no passado? Então, vou explicar agora, se alguém não assistiu esse dia. Aqui estou procurando a fórmula, né? Tá legal. Aqui. Então, o que eu faço esta fórmula?
é o seguinte, não tem que lembrar a fórmula da indutância, né? Só tem que lembrar que os valores, todos, exceto é um valor variável. Então, aqui a indutância, 0,4, é o valor constante, π constante. A permeabilidade constante, área constante, 10 ao menos 8 constante. A indutância aqui é constante. Excuse me, a distância do fio é constante. O único valor que não é constante é n ao quadrado, que nunca vai ter mais espiras, vai ter menos. Então, se eu tenho menos espiras, e é o único valor que está afetando o resultado aqui, então, quando a indutância cai, então, a indutância, então, a indutância cai, o causante é o estator, as voltas do estator, ou as condições de enfraquecimento no estator. Mas esta fórmula tem um truque aí que eu preciso da sua atenção. Quando um motor, um rotor, uma barra quebra, e isso aplica para qualquer tipo de motor, né? A filosofia, o princípio é igual. Se uma barra quebra aqui, esta barra quebrada vai gerar uma señal que vai ser absorvida pelo estator. E, com o tempo, essa señal vai afetar a permeabilidade do estator, da caixa rotórica. Então, essa permeabilidade hoje é constante, mas pode ser modificada pelas barras quebradas. Então, se este valor aumentaria a indutância. Então, a pergunta é: eu como posso saber se tenho problemas nas barras do motor síncrono? Através da indutância média. Se ela vai aumentar, automaticamente a causa vem dos barras do rotor, que aplica para qualquer tipo de motor, né? Aqui está a explicação um pouquinho mais detalhada em inglês, né? Que é o mesmo, né? Se uma barra quebra, tem um magnetic field, um campo magnético maior, la qual entra e vai cortando aí nos componentes do estator, afetando a impedância e tal. Então, nesse caso, a indutância, a tendência de indutância, se ela aumenta, eu suspeito das barras. Mesmo isso, eu combino isso com isso combinado com a prova de partida, que a gente já falou muito dela, né? Então, na prova de partida em dinâmico, com as provas estándar em estático, dá para concluir se tenho problema na barra do rotor. Então, Isaac, são as 10 horas da manhã, mas eu acho que tenho 2 casos mais, e você precisa usar outro par de casos. E vamos mostrar os casos. É um assunto interessante, né? A gente acaba estendendo um pouquinho mais. Vamos dar uns minutinhos a mais para poder compartilhar os casos. Deixa eu vou procurar um pouquinho aí, que não sei o que fiz com 2 casos que tinha, não sei, a apresentação ficou pesada, né? E ao final, para muito gráfico, se você olha, quase não tem letras, tem gráfico maiormente, né? Então, afinal, para gravar, para salvar, olha, isso tardava muito tempo. Então, não sei se ao final não salvou os últimos casos. Estou procurando aqui no backup. Aguarde, por favor, um pouquinho. E aqui eu já sei, se não, eu me excuso e deixo os casos para o futuro. Mas eram casos legais, mesmo assim. Sim. Bom, pessoal, vou aproveitar então para dar um recado aqui para vocês. A gente
Libreiros até sugeriu explicar para vocês um pouquinho como é que funciona a parte de treinamentos da PDMA. A gente não tem, na parte da elétrica, a gente não tem um órgão regulador, um instituto que regule os treinamentos, como tem na área de vibração, por exemplo, que existem uns 3, 4 institutos que fazem essa regulação. Então, os treinamentos, quando são envolvidos com a parte da elétrica, fica muito a cargo do fabricante do equipamento montar esses treinamentos com um conteúdo interessante e correlacionar com sua ferramenta. Então, a PDMA Avitec, a gente oferece 2 níveis de curso para vocês poderem tanto trabalhar com a ferramenta, com o MCE Gold, com o MCE Max, quanto também para entender um pouquinho da teoria que está por trás e como identificar essas falhas. Então, existe um treinamento introdutório, que vai falar um pouco mais sobre o software, a utilização do software, procedimentos para fazer testes, um pouquinho da teoria que a gente viu bem pincelado aqui durante esses webinars, e um pouquinho de análise também para vocês saírem do treinamento introdutório com a capacidade de fazer análise, principalmente voltado para motores de gaiola, motores de indução de gaiola de esquilo, que são aí 80% a 90% dos motores que a gente tem disponível. O outro treinamento que a gente disponibiliza é um treinamento mais focado em análise de dados. Esse treinamento, a gente vai lapidar as habilidades de vocês de fazer a análise dos ativos e vai apresentar algumas aplicações especiais. Então, o Libreiros, quando ele começou esse webinar de hoje, ele falou sobre condensar 3 dias de treinamento em 1 hora. Então, é exatamente o que a gente faz no análise de dados, passar por aplicações especiais e fazer estudos de caso e lapidar essa sua capacidade de análise. Então, comparando um pouco com vibração, nosso treinamento introdutório seria a vibração nível 1, nível 2, e quando a gente trabalha com análise de dados na elétrica, seria uma espécie de vibração nível 3, só para vocês entenderem como é que funciona o nível dos treinamentos. Então, fazendo o treinamento introdutório, você vai conseguir utilizar a ferramenta, o MCE Max e o MCE Gold, e vai ter uma capacidade bem interessante de análise, principalmente focados para motores de indução de gaiola de esquilo. E no análise de dados, a gente vai lapidar essa sua capacidade de análise e vai apresentar essas aplicações especiais, né, que são motores que não são tão comuns, mas muitas vezes são motores críticos para as plantas, e o pessoal tem uma dificuldade muito grande, normalmente, de analisar esse tipo de motores. Então, esses 2 treinamentos, eles são fornecidos tanto lá na PDMA, em Tampa, na Flórida, quanto aqui no Brasil, por nós da Avitec, apoiados pela PDMA. Ok? Então, eu queria deixar só esse recado com vocês. Então, Libreiros, pode continuar. Tá pronto aqui. Então, aí dá para observar aí. Desculpe aqui. A gente está vendo a sua tela com vários slides pequenos. Só pequenos? Fecha Isso. aqui, vou fechar aqui. Então, legal. Aqui. Isaac, pronto, cara, agora sim. A gente continua vendo a mesma tela aqui para mim. Vou compartilhar aqui. Aqui já. Pronto, acho que pronto, agora sim. Aqui já tem um relatório? Sim, agora sim. Tá, legal. Então, esses eu tinha bem bacana, uma diapositiva e tal, mas agora está assim, legal. Então, a história de gerador de rotor embobinado, né? Que são os casos que faltaram. Então, o gerador vai para os eólicos e está novo, está chegando. E os caras querem saber aí se o rotor está em ótimas condições ou não. Então, o gerador. Então, chegou, a gente fez aí uma análise
E daqui, olha, você tem a tela está estável? Isaac. Para mim aparece piscando um pouco aqui. Para mim, é igual para mim. Deixa aí, eu vou talvez diminuir o zoom e tal. Mas a história, vou me concentrar na história. Desculpe se pisca, né? Está fora do meu controle. Mas olha, nos pontos embaixo, falam que não tem desequilíbrios. Então, inicialmente, lembrem, a gente vai por zona de falha. A zona de falha do circuito não é legal. Este é um rotor embobinado, né? Então, o rotor, legal. A parte rotórica do estator está legal. A gente faz um teste RIC. Aqui, o teste RIC. Esse tem dois. Tem um que dá as sinusoidais legais, mas tem outro, quando estão novos, que não tem ainda magnetismo residual, dá 3 linhas. E esta gráfica aqui, na direita inferior, são 3 linhas. A escala está muito alta, né? Mas o mínimo está em 12,50 e o máximo 12,80. A verdade é que entre o ponto máximo e o ponto mínimo, há 0,3 milihenries. É nada, né? Então, não, são 3 linhas, não tem magnetismo residual ainda. A gente vai para a segunda página. E na segunda página encontra que um rotor novo chegando para começar a fazer um trabalho direitinho. Tem um isolamento de 100 megaohms. É esquisito, né? Deveria ser ainda muito mais forte. Então, a gente procede com a prova de tensão por passos, pues, escalonada, aí, que está na gráfica superior direita, e observa que tem 2,8 microampérios. O valor deveria ser ainda menor. Seria em decimais, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então, eles ligam. Eu estava aí presente, então, não contaram para mim, eu estava aí esse dia, né? Então, ligam para o fornecedor. Eles comparam com os dados de referência e falaram, não vá pôr a trabalhar esse gerador. A gente vai enviar um cara aí, um técnico para que verifique os dados, e aí a gente conserta um pouquinho mais, mas não, ainda não opera. Então, a gente fez aí controle de qualidade, aí, asseguramento de qualidade com este motor. As conexões estão acá do gerador, na gráfica inferior esquerda, né? Aí, indicando aí, a gente vê na tela aí o ponto vermelho. E acá na direita é só uma fotografia do campo eólico para mostrar que o software deixa incorporar fotografias, pode ser termográficas, vibrações, não só fotografias, né? Excel, tabelas de Excel, tabelas de Word e tal. Tá, legal. Então, ok. Vou mostrar aí o outro relatório. Espero que não pisque, né? Então, este outro o rotor bobinado, vou aumentar aqui um pouquinho. Então, a gente vai ver só dados qualitativos, né? Não vai observar os números. Então, a tabela da esquerda, de Power, não tem alarme, só tem um alarme amarelo, 5. Tem muita distorção harmônica. A alarme amarela tem 5.02, 5. Algo aí para ter em conta. Diagrama fasorial está legal, não mostra desequilíbrios, as magnitudes, as linhas deles, a longitude da linha mostra a magnitude. Então, estão equilibrados, os ângulos e tal, né?
A gráfica, o gráfico inferior direito, essa prova de partida. Então, a gente falou, este, o primeiro ponto alto, aí, aquilo que está a quase 10 segundos, 8 segundos, que chega até 800 ampérios. Com esse, eu dá para acompanhar aí a gaúla, que é o estator praticamente nesse caso. E acá o ponto aí, na gráfica, no segundo 46, 47, aí dá para acompanhar aí quando começa o rotor a operar. Tá aí, só dá para avaliar, para gravar, eu registro e tranquilo. As gráficas, os gráficos, a superior esquerda, o domínio de tensão, todo legal, todo lindo, todo joia. A superior direita, essa corrente tem um pouquinho de distorção, né? Lembra que tinha 5% de distorção harmônica? É presente aqui para acompanhar. A inferior esquerda, o gráfico, são mais harmônicos, o qual mostrou 5%. Está na harmônica 5, é o mais alto. Tá. E ao gráfico inferior direita, é o rotor evaluation, o spectrum, que nesse caso eu estou testando direito do painel. Então, nesse caso, todo está legal entre rotor e estator. Mas olha, uma dica legal. Quando aqui se acrescenta o ponto, pode ser um indicativo das escovas. Então, um problema de escovas, normalmente é reflexado aí neste espectro. Tem uma forma de monitorear aí a saúde das escovas. Legal. Vou deixar aqui. E tal. Este outro já é o mesmo que a gente acaba de ver, mas só em estático. Então, a gente vai com informação qualitativa, não tem alarmes, legal. A gráfica superior direita, os dados da placa do motor, ou neste caso do gerador, né? A gráficos inferior direito, o índice de polarização do rotor, acaba em 4.500. Legal. Olha, a diferença entre este gráfico de índice de polarização versus aquele do eólico. E os dois são motores rebobinados, né? São valores já nos 4 dígitos. E, finalmente, faço a mesma prova no rotor. E aí tenho zero, não tenho alarmes e tenho uma gráfica de polarização legal, né? Aqui a foto onde a gente fez a medição. Era uma sementeira. Legal. Então, legal, a gente conferiu que está tudo legal entre o rotor, a parte rotórica, a parte estatórica, legal, e o motor é antigo, mas que está com condições de saúde muito, muito bacana, muito legal. Aí eu acho que fecho, Isaac. Excelente, excelente. A gente passou alguns 15 minutos aqui do horário, vamos responder algumas perguntas e no final a gente responde por e-mail e manda para o pessoal, porque tiveram bastante perguntas aqui. Então, vamos responder das mais antigas aqui, das primeiras para as últimas. Tem alguma limitação com relação ao tamanho dos motores, seja de indução, síncrono ou motor CC? Principalmente em motor CC e motor AC, teria alguma diferença? Teria alguma limitação? Não. O maior motor que eu conheço, que eu tenho
Exato. Você me escutou? Agora sim, eu tive um probleminha com a internet aqui. Você também? Ah. Ok, perfeito. Seria possível identificar um curto-circuito no rotor da excitatriz de um motor síncrono utilizando os recursos do PDMA? Qual teste seria utilizado? Sim. Olha, a resposta está nas telas, nas diapositivas da configuração, né? Se você, na configuração da excitatriz, chega e pôr as pinças e faz a medição, você vai conhecer a saúde da excitatriz. O negócio é o seguinte, talvez a primeira vez, se o curto é alto, eu poderia dar o diagnóstico, mas se está começando, eu aceito como uma condição do motor, né? Como uma característica. Então, o normal é que sim, que seja assim, ao menos que seja bem incipiente. Seria numa fase muito temprana. Talvez não, mas se já é evidente, sim, lógico. Excelente. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui, que o nosso horário já passou muito. Tem algumas outras perguntas aqui, que assim como a gente fez na semana passada e nas semanas anteriores, a gente vai mandar a resposta para vocês por e-mail. Eu gostaria de agradecer muito o Herbert Libreiros por compartilhar um pouquinho do seu tempo de estar aqui conosco. Muito obrigado. A disponibilidade, a pronta disponibilidade da PDMA